Vamos conversar sobre o seguinte: tantas vezes a gente mostra para você aqui histórias de impunidade, né? Histórias de injustiça. Por isso é muito bom mostrar no Fala Brasil o caso de uma vítima também e da família que conseguiram ter a sensação, pelo menos a sensação, de que o criminoso vai pagar pelo que fez. Estamos falando do julgamento de um guarda civil que tentou matar um vizinho na Grande São Paulo e tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. Agora, depois de confessar o que fez na frente do juiz, ele foi condenado a mais de 22 anos de cadeia. O julgamento aconteceu no Fórum de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, e durou quase 12 horas. O guarda civil municipal José Carlos de Oliveira foi condenado a 22 anos, 9 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e ação que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e injúria racial, que é quando um crime de racismo é direcionado a um indivíduo. José Carlos também terá que pagar 37 dias de multa. Perante o que a gente tem no nosso país foi uma dose suficiente. Mas perante o que a gente precisava ter, eu acho que foi pouco. Mas uma prisão, ele passar o resto da vida dele lá, eu acho que seria justo, sim. Ele tentou me matar. Pedro quase foi morto por José Carlos. O guarda civil, que era vizinho de Pedro, atirou 2 vezes contra ele. Um dos tiros atingiu as costas e o outro, o rosto. Para mim, significou um peso que foi tirado das minhas costas, porque eu precisei viver com esse peso, conviver com esse peso um tempo ainda, trabalhar, viver minha vida pensando nisso, do que ia ser, se ele ia voltar, se ele não ia voltar. Na decisão, a juíza ainda negou o pedido da defesa para o guarda civil responder em liberdade. Argumentou que o réu tem personalidade agressiva e é insensível. A sentença deixou os parentes do Pedro bastante aliviados, mesmo sabendo que a defesa do GCM pode recorrer em segunda instância e ele acabar respondendo o processo em liberdade. Mesmo assim, eles acreditam que a decisão do júri pode incentivar outras pessoas a denunciarem situações parecidas. A tentativa de assassinato contra Pedro foi em novembro de 2022. Na época, José Carlos estava de licença da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes. O crime foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o jovem chegando da rua e abrindo o portão da garagem. José Carlos aparece e começa uma discussão. Pedro tenta gravar com o celular e é ameaçado pelo GCM, que tem uma barra de ferro na mão. Quando o jovem entra em casa, o guarda civil surge com uma arma e atira. Pedro é atingido e depois socorrido por vizinhos. Dias antes, José Carlos tinha sido flagrado jogando cascas de banana em frente à casa de Pedro e xingando o rapaz com termos racistas. Chamando ele de macaco, de preto, de sujo, e aí ele disse que já tinha matado 2 pretos, que o Pedro seria o terceiro. Segundo o advogado de Pedro, após o crime, José Carlos saiu da cidade. Ele foge e fica foragido mais de uma semana e ele vai para um resort de férias que ele tinha já pagado. Ele vai para uma colônia de férias no litoral e fica lá até quando ele decide voltar e se entregar. Durante a sessão no tribunal, José Carlos confessou a tentativa de assassinato e foi condenado. O senhor chegou a efetuar os disparos contra ele? Isso, após os disparos, né, aí eu vi lá que eu fiz algo de errado, logicamente, eu admito isso, né? Mas eu perdi a paciência, esgotou totalmente a minha paciência. A defesa de José Carlos disse que vai recorrer da decisão, por entender que a tentativa de homicídio foi motivada por xingamentos proferidos por Pedro, relacionados à postura de José Carlos como guarda civil municipal e não à injúria racial levantada pela acusação. Em nota, a Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que o processo administrativo disciplinar feito pela Corregedoria da Guarda Municipal foi encerrado e resultou na demissão de José Carlos. Disse também que a arma utilizada no crime era particular e que ele não possuía habilitação para porte de arma de fogo na corporação. Para a família de Pedro, o resultado do julgamento é um alívio. Grande alegria de ver que a minha família está livre daquele indivíduo que causava mal para a gente. Fico muito feliz que houve justiça.